A gente falou sobre uma questão que mobiliza tanta gente, a questão do aborto e essa votação prevista para hoje na Argentina. Outro assunto que também mobiliza muita gente, as mulheres em especial, mas precisa mobilizar cada vez mais a sociedade como um todo, que é o feminicídio. A gente tem falado nos últimos dias sobre esses casos recentes, são 7 ao todo, não é, Carla? Entre 7. O Natal e a data de hoje já contabilizamos 7 feminicídios. Isso que se tem conhecimento, não é? Aquele episódio no Rio de Janeiro de um engenheiro que matou a ex-mulher, juíza, no Rio de Janeiro, na frente das filhas, 16 facadas, uma brutalidade sem tamanho. Já falamos aqui também de um caso em Santa Catarina, outro em Minas Gerais, enfim, uma sequência que assusta, sem dúvida nenhuma, e precisamos falar mais sobre esse assunto. Na linha conosco, a partir de agora, está a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scaranci. Bom dia, doutora, obrigada por nos atender. Bom dia, Carla, Sheila. Obrigada pela oportunidade para falar sobre um assunto tão importante, tão triste nesses dias, né? Festivos. Nós temos que conviver com esse feminicídio que nos assola cada dia, cada semana, cada ano. Sem dúvida. Doutora Valéria, por que a gente tem penas ainda que não assustam um potencial criminoso? O que eu quero dizer com isso? A pena no Brasil, ela é muito branda, ela é pouco severa. O que precisa mudar nesse sentido na nossa legislação para que esses criminosos permaneçam presos? E, além disso, para que as medidas protetivas possam surtir mais efeito do que hoje de fato surtem? É muito importante sua pergunta. O Brasil, infelizmente, é um país da cultura da pena mínima. Então, quando se fala a pena é de 1 a 6 meses, em regra, a pena é de 1 mês. Pena de 12 a 30, em regra, a pena é de 12 anos. Então, é importante que os legisladores tenham essa consciência de que, em regra, a pena é mínima ou pouco acima do mínimo, para que nas nossas leis os crimes tenham penas mínimas já maiores previstas em lei. A pena, ela tem, em regra, esse efeito da prevenção geral e prevenção especial. Prevenção especial significa modificar o próprio agente. E a prevenção geral, o exemplo, então, é o medo da punição que faz com que as pessoas não pratiquem o crime. Nós observamos agora uma mudança de padrão nos feminicídios. Os feminicídios estavam diminuindo de 2017 para 2018, mas com a pandemia e a partir do ano passado houve uma retomada nos índices. E a origem desse crime não é uma origem única, na verdade, é um crime multicausal, mas que decorre principalmente da educação daquele homem, do fato de que a violência ela é banalizada, já que o feminicídio é um capítulo final de uma história de violência. Todos esses episódios que acontecem, os feminicídios são banalizados e as vítimas muitas vezes são revitimizadas ainda. Então o Brasil ainda tem boas leis, mas precisa despertar em relação ao que é o feminicídio. Não adianta se olhar para a morte quando ela acontece, é preciso olhar para o caminho. Doutora, é muito importante falar sobre isso, claro. A senhora citou o que seria a minha pergunta, né? Minha primeira pergunta com relação ao peso da pandemia, porque a gente falar em 7 casos, entre o Natal e hoje, 29 de dezembro, é um número alarmante e assustador, pode ter servido de gatilho. Mas aí eu pergunto para a senhora também, com relação à cultura brasileira, né? A gente, num país em que um deputado se sente à vontade para encoxar, vamos dizer assim, para passar a mão numa colega dele, numa autoridade, numa deputada, em meio a uma sessão de uma Assembleia Legislativa, na frente das câmeras, na frente de tudo, tratando a mulher como objeto. Queria saber da senhora o peso que a cultura brasileira ainda carrega, qual é o peso, né, no crime de feminicídio, nesses casos, e como é que a gente faz para mudar isso? O feminicídio, ele tem uma origem, né? Tem um fundamento, que é o sentimento de posse do homem em relação à mulher. É a sensação de que o homem pode e de que a mulher é um corpo disponível. Embora nós, mulheres e homens, tenhamos direitos iguais desde a Constituição de 88, que aliás foi uma
luta para se chegar nessa igualdade de direitos, a verdade é que no dia a dia homens e mulheres não são iguais, homens ainda se consideram superiores a mulheres. Ainda hoje a gente escuta aquela brincadeirinha, ela é para casar. A mulher para casar é o quê? Aquela mulher que tem poucos relacionamentos, aquela mulher que sabe cozinhar, e que na verdade essas brincadeiras as carregam essa discriminação naturalizada, estruturante do nosso país. Então, sim, a violência está presente em todos os setores, em todos os órgãos, e todas as mulheres passam por vários episódios de violências ao longo da vida. E a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Descortinar, noticiar, mostrar que esse não é um comportamento normal. Se acontece o feminicídio lá no final, é porque no nosso dia a dia as mulheres ainda são tratadas como objetos e não pessoas. Doutora, tem perguntas aqui chegando dos nossos ouvintes. A senhora falou sobre a necessidade de penas mais duras, né, de escapar dessa coisa da pena do teto, aliás, do piso, né, da pena, digamos assim. Da pena mínima. Isso, da pena mínima. O Anderson de Curitiba, ele pergunta para a senhora sobre a pena, justamente, nesses casos, né. O feminicídio, na verdade, é uma tipificação específica, é um agravante do homicídio. Queria que a senhora explicasse para a gente exatamente como isso é recebido, como essa denúncia é recebida e qual é o tempo de pena média. Super importante a pergunta, Anderson. O crime de feminicídio é como se fosse um tipo de homicídio praticado contra uma mulher por ser mulher. O termo jurídico é qualificadora, então é um homicídio com uma qualificadora, porque a mulher foi morta por ser mulher. A pena varia de 12 a 30 anos. Mas além dessa qualificadora do feminicídio, em regra, a acusação ela traz outras qualificadoras, outras circunstâncias que aumentam a pena. É muito comum, então, que uma acusação de feminicídio venha também acompanhada pelo meio cruel, porque a morte de mulheres não é uma morte romântica, é uma morte sofrida, com intensidade de violência, em regra, o uso de mais de um instrumento, é um extermínio mesmo. Então, muito comum que venha essa qualificadora do meio cruel. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, foram 16 facadas. Esse é o padrão, essa intensidade no ataque. Também é comum que se associe uma outra qualificadora, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque nenhuma mulher espera ser morta pelo seu parceiro. Esses feminicídios são verdadeiros covardes mesmo, porque eles invadem as casas das mulheres, matam mulheres dormindo na frente dos filhos quando elas não podem reagir. E o sentimento torpe, o motivo torpe, que é um sentimento de posse. As penas variam de caso a caso, mas elas começam com 12 e podem chegar até 30 anos. Doutora, no caso do feminicídio. Sim, sim. Doutora, o Maurício é nosso ouvinte de Belo Horizonte. Ele nos escreve e lembra aqui de algo que é bem importante, que é a primeira ameaça. A gente está falando de casos aqui que muitas vezes tem um histórico, ou seja, houve uma primeira ameaça, uma segunda ameaça, um episódio de violência que chegou a denunciado ou que não foi denunciado, mas que existiu. Como evitar que essa ação resulte numa tragédia? Ou seja, há como haver uma punição a essa primeira ameaça? Como melhorar a tipificação dessa ameaça inicial? O que eu quero dizer, como evitar que esse criminoso consiga atuar ameaçando uma vez, duas e na terceira mate alguém, mate essa mulher. Como a doutora estava dizendo, o feminicídio ele começa bem antes, pois né? Na ponta, no comecinho dessa cadeia. Como interromper essa cadeia antes? Sim, a violência ela é um caminho, né? As pessoas perguntam por que a mulher escolheu esse homem violento? Nenhuma mulher escolhe um homem violento. Os feminicídios são homens absolutamente comuns, cuidadosos, atenciosos no início do relacionamento. Vão dando alertas, assim, sinais de que eles são controladores, de que eles isolam a mulher. Na verdade, eu acho que a prevenção do feminicídio começa mesmo antes da ameaça. Começa no namoro, no relacionamento, para que não se estabeleça uma relação abusiva. Então, uma relação abusiva, ela envolve controle, ciúmes excessivo e isolamento.
Então, qualquer mulher nas suas relações tem que lutar, cuidar para que naquela relação ela não seja isolada dos amigos e da família, não permitir ciúmes excessivos e controle sobre a vida. Nem todo homem que controla a parceira é feminicida, mas todo feminicida é controlador. Então, lá no início do relacionamento, já começa com esse cuidado. Agora, diante de uma ameaça, e a ameaça mais comum é: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que é importante? Registrar o fato, pedir medidas protetivas e, principalmente, para as mulheres, elas não acreditarem que com seu amor elas mudam o parceiro, né? Nós fomos criadas com o mito do amor romântico, de que a mulher transforma tudo. Então, as mulheres ficam 10, 15 anos numa relação violenta tentando mudar o parceiro, porque ele alterna esses comportamentos de muito amoroso, violento, muito amoroso, violento. Além da pena, é importante a gente dizer o seguinte: nesse caminho da violência, porque a violência é uma crescente, é mais importante ainda a proteção. As medidas protetivas, elas estatisticamente elas salvam vidas. Tem uma pesquisa que nós fizemos pelo Ministério Público de São Paulo, analisamos quase 400 casos de feminicídio que aconteceram em um ano. E o que nós demonstramos estatisticamente, vai seguindo um padrão de outros países mesmo, demonstrando que isso acontece no mundo inteiro. 97% das mulheres que morreram, quase morreram, não tinham medidas protetivas. De 124 mortes consumadas, 4 mulheres tinham BO. Então, o que fazer para prevenir o feminicídio? Primeiro, prevenir as relações abusivas, impor limites, exigir igualdade, respeito, manter as suas bases de sustentação. Segundo, não minimizar a violência e buscar sempre proteção. Perfeito. E sabe, doutora, que alguns pontinhos de esperança que começam a surgir. O nosso ouvinte Heitor, ouvinte homem, dizendo isso começa também na educação infantil. Então a gente, com essa esperança de que a próxima geração tenha um olhar diferente, um olhar de mais igualdade. Muitas outras questões surgindo por aqui. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas só para registrar aqui da nossa ouvinte de Vitória, dizendo que conviveu com a violência doméstica durante toda a adolescência dela, por parte do pai com a mãe, e falando sobre esse apoio que os filhos precisam também, né? São muitos os outros temas que a gente poderia discutir por aqui, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Doutora Valéria, muito obrigada, viu? Pela participação, pela conversa aqui com os nossos ouvintes da Band News FM. Valéria Escarance, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Até uma próxima, doutora. Muito obrigada, Heitor, também ouvinte de Vitória. Eu queria justamente encerrar unindo esses dois comentários, que o que nós podemos fazer enquanto pessoas é dar um exemplo. Filhos seguem exemplo, filhas seguem exemplo. Então nós mudamos o mundo, mudando a nossa forma de agir no dia a dia. Muito obrigada e até a próxima. Perfeito. Bom dia, obrigada.